Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Eu sou Sidney Cabral, sou idealizador do projeto de mesmo nome, Escola da Vida Maior. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mais um assunto, ponto de reflexão desta semana. É que as coisas para mim funcionam mais ou menos assim. Eu não sou um grande desenvolvedor de temas para compor os vídeos que nós trazemos. O que eu faço é trabalhar. Portanto, à medida em que nós vamos nos relacionando com companheiros de trabalho, com outras pessoas do nosso círculo de relacionamento, nós vamos pegando alguns tópicos, subassuntos, subtemas, justamente extraídos destas conversações. E um destes tópicos para esta semana foi a respeito das vibrações. No meio espiritista, também nas práticas integrativas e complementares que nós realizamos, uma delas, a nossa principal, que é o Reiki, surge habitualmente uma ou outra pessoa que, por intercessão às necessidades de um ente querido, nos pede que incluamos o seu nome em vibrações, ou então para o envio do Reiki à distância. E é então que nós pedimos algumas informações preliminares. Mas nós podemos parar e pensar da seguinte forma: estas vibrações, no caso do seio espiritista, ou da cultura espiritista, ou o envio do Reiki à distância, não é algo místico em que a espiritualidade, como se costuma dizer, vai tomar todas as providências a partir do momento em que o praticante desta ou doutra prática terapêutica faça as suas meditações, a sua prática de concentração e foco, as suas rogativas para que haja o atendimento daquela pessoa necessitada. Não é a espiritualidade que reúne todos esses elementos e faz o seu serviço sem necessidade, portanto, já que no plano espiritual eles têm a consciência, sobretudo, que existe também neste plano físico, ainda mais do que nós mesmos. Não seria essa espiritualidade que daria conta de tudo isso sem a necessidade de maiores detalhamentos? Por exemplo, o problema físico da pessoa, ou problema mental ou emocional, ou o endereço de sua residência, seu domicílio, ou o nosocômio, o hospital onde ela se encontra internada. É realmente necessário que hajam estas informações para compor esta prática de emissão de vibrações, de envio de Reiki à distância? Bem, eu aproveitei esta reflexão, transformei num tema e este tema virou mais um artigo para o nosso blog no site Escola da Vida Maior. E eu peço que você dê uma olhadinha lá no nosso site escoladavida-maior.com/blog e veja os artigos que nós temos lá disponíveis. E assim você poderá entender um pouquinho mais do nosso trabalho. E aproveite neste momento, também dê uma curtida neste vídeo, compartilhe com alguém que você entenda que tenha um interesse por este assunto também. Se inscreva em nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Sem perdermos muito tempo, continuemos então com o esclarecimento sobre este tema. Acontece que existe uma ótica que deve ser considerada tanto quando falamos sobre espiritismo, como também sobre as outras práticas integrativas e complementares, especificamente as práticas energéticas. E poderíamos até dizer que todas as práticas são energéticas, guardadas as devidas ressalvas sobre as técnicas e metodologias. Quando falamos de energia, estamos a falar de três características que definem a conceituação de energia. Nós já falamos sobre isso em um vídeo em o nosso outro canal, que é o canal Vida Desperta com Reiki. Falamos sobre energia para contextualizar um ensinamento sobre cromoterapia, mas que servirá aqui também a explicação sobre estas características da energia. A energia é caracterizada por ondas, por uma amplitude e por uma frequência.
Essa frequência ou vibrações é o sinal qualificado de energia que é encaminhado para um determinado endereço ou localidade que deverá ser recebido ou recepcionado por aquele que está necessitado de um auxílio qualquer, seja no campo mental, emocional ou mesmo no campo físico. Este necessitado se torna do nosso conhecimento a partir do momento que ele próprio ou alguém que interceda por ele venha até nós e nos solicite o concurso amoroso, o concurso caridoso de construir um padrão energético bem qualificado para um devido propósito a levar em forma de vibrações, ou seja, em forma de um sinal para que ele receba e para que ele assimile este fluxo energético de ordem qualificada. E assim como funciona a recepção de um sinal de rádio em uma determinada frequência que é sintonizado para que a mensagem se torne inteligível, também é necessário que este receptor adeque as suas disposições psíquicas para a recepção do sinal que nós emitimos. O que nós pretendemos, na prática, é conscientizar que o desenvolvimento dessas vibrações não acontece de forma mística, de forma mágica. É um processo plenamente científico e que determinadas condições precisam ser observadas para que se efetive o resultado pretendido, ou pelo menos mais próximo daquilo que se pretende. Então, quando de repente alguém chega e nos diz, olha, tenho um irmão, um parente ou um amigo que está envolvido com drogadição e eu gostaria que você fizesse alguma vibração para ele. É importante saber, primeiro, se aquela pessoa classificada como necessitada de uma vibração, se ela pleiteou este recurso, este auxílio, se ela não o fez, ou se ela tomou conhecimento de que haveria uma intercessão em nome dela e ela negou este auxílio, certamente o elemento receptor dentro da nossa configuração não estará disponível. E este será um dos motivos pelo qual a vibração perderá a sua efetividade. Então isso significa que se eu conheço alguém que precisa necessariamente deste concurso amoroso e fraternal, eu não devo interceder por ela a menos que ela me peça e ou ela própria peça este recurso. Não significa isso. Significa que é necessário que existam dois elementos para que haja uma sintonização, o canal emissor e o canal receptor. Todavia, uma pequena adequação dentro deste contexto poderá ser realizada para que nós atinjamos a proposta de agir conforme os ensinamentos do Cristo em uma oportunidade de desenvolvimento da caridade moral. É que, em sendo uma pessoa próxima daquela necessitada, esta pessoa poderá ser o canal receptor. De que maneira? As orientações que gostamos sempre de passar, que vêm secundariamente a esta orientação sobre canal emissor e canal receptor, é que o necessitado ou o seu intercessor deverão compreender que num determinado horário, disciplinadamente, em um determinado dia, um grupo ou o indivíduo a quem foi requerido aquele concurso amoroso irá entrar em processo meditativo e reunirá as suas boas energias, canalizando outros recursos energéticos e enviará este sinal para aquele necessitado. Se porventura o necessitado não tiver pedido ou tiver recusado aquele recurso, ainda assim poderão as vibrações serem realizadas, desde que o intercessor siga estas recomendações e, através dele, a pessoa necessitada poderá ser atendida. Então, o intercessor deverá, naquele dia, naquele horário, se recolher em preces, mentalizar a pessoa a quem ele recorreu ou rogou intercessoriamente pelos benefícios energéticos, com a permissão, obviamente,
do Criador, que é Deus, este seja o elemento ponte para que nós possamos levar este sinal vibratório até o companheiro necessitado. O mesmo ocorre em relação de pessoas mentalmente incapacitadas e também em relação às crianças. O intercessor será a ponte para a canalização destas vibrações e imediatamente, através do seu campo mental, ver-se o necessitado envolvido no círculo destas vibrações. Uma outra possibilidade também é quando o intercessor ou o necessitado façam registros ou anotações pontuando seu nome, seu endereço, a necessidade, se física, mental, emocional, para que estes papeizinhos nos sirvam de centro de condensação energética ou condensadores energéticos a levar vibratoriamente o nosso sinal energético até a pessoa. Neste caso, a premissa sobre este tipo de canalização é a capacidade de psicometria daquele que está a praticar o envio das vibrações. Então sempre haverá uma forma de se enviar este sinal energético ou estas vibrações, desde que haja o respeito a certas condições que exigirão sempre o canal emissor e o canal receptor. Sem essas condições ou sem a aquiescência ou permissão daquele que se diz necessitado, dificilmente haverá a assimilação energética e, portanto, nenhum efeito, todo esse trabalho resultará. A permissão a que nós nos referimos concerne ao direito dele próprio, enfim, o livre-arbítrio que nunca poderá ser aviltado. Então, só relembrando, primeira condição, a aquiescência do necessitado. Segunda condição, a permissão do necessitado. Se ele for criança inferior a 12 anos, visto que não tem ainda a consciência plena de suas necessidades, se ele for deficiente intelectual, temporário ou permanentemente, o intercessor deverá fazer as suas vezes como canal receptor, nunca, entretanto, violando o livre-arbítrio, que pode acontecer da seguinte maneira: uma pessoa que é espiritista diz a outra que é evangélica: olha, eu sei que você está com tal problema e eu vou pedir vibrações para você na minha casa de oração. E a pessoa diz: de maneira alguma isso é permitido. A minha religião não permitirá que uma coisa dessas aconteça. Se você o fizer, perderemos a amizade. Pronto, está resolvido. Ela não deu a permissão. Então não haverão as vibrações. Sim, não haverão as vibrações neste caso, mas aquela pessoa que é muito próxima a ela, aflita, querendo ajudar, poderá rogar em preces para que ela possa melhorar em suas condições. Nestas circunstâncias, as vibrações não serão mais para o necessitado, mas nós ainda poderemos fazer as vibrações para aquela pessoa próxima ao necessitado, para que ela tenha aurida mais forças, mais energias, para poder auxiliar de forma mais proximal em suas conversações, envolvendo-a com o seu amor, com a sua solicitude. Então o que nós quisemos trazer aqui é que existem diversas formas de se levar um sinal energético vibracional para auxiliar outrem, mas que devemos sempre respeitar tais condições que já narramos aqui, para que haja a efetividade. Não é nada místico, não é nada milagroso, não é mágica, é a ciência da energia. Eu espero que você tenha compreendido tudo isso que nós passamos. Eu fico satisfeito com a tua participação e te desejo que tenha uma boa vida.